No Nerd Química de hoje, a referência que eu faço é do filme do Quarteto Fantástico, não do ano passado, não de 2015, mas o primeiro filme, o filme de 2005, que não foi um filme bom. Porém, quando comparado com o do ano passado, até que vai. Bom, provavelmente você já deve até saber qual é a cena, principalmente pelo título aqui do vídeo. Ela envolve o Dr. Richard e o Victor Von Doom, o Dr. Doom. Nessa cena específica, o Dr. Doom, ele acaba capturando o Dr. Richard e, entre aspas, o congela, o resfria. Ele faz o seguinte comentário: aula de química básica. O que acontece com a borracha quando ela é super resfriada? Então nós vemos aqui o Dr. Richard resfriado, e ele tem até uma das cenas mais, vamos dizer assim, perturbadoras desse filme, quando ele tenta quebrar o indicador do Dr. Richard. Bom, na verdade, o que ele quer dizer quando ele fala o que acontece com a borracha quando ela é super resfriada? O Victor Von Doom estava fazendo ali uma analogia, uma relação com a propriedade dos polímeros, e a borracha acaba sendo um polímero, que é a transformação de seu comportamento viscoelástico em um comportamento vítreo. O que acontece? A borracha ela é constituída de várias cadeias, e essas cadeias, a princípio, elas estão desorganizadas. E essa desorganização faz com que a borracha tenha um comportamento chamado de viscoelástico. Basicamente, a gente consegue, então, comprimir a borracha, aplicar uma tensão. Quando essa tensão é cessada, ela volta ao seu estado original. Então, por isso que a borracha consegue esticar, e a princípio, por isso que o Dr. Richard, de uma forma extrapolada, vamos dizer assim, consegue esticar o seu corpo e voltar ao seu estado original. Entretanto, quando nós baixamos a temperatura, essas moléculas que estavam desorganizadas passam a ficar organizadas. Existe nesse caso aqui o que nós chamamos de mudança de fase. É muito parecido quando a gente sai do estado sólido e vai para o estado líquido. Só que aqui é uma mudança de fase no estado sólido. É como se o diamante fosse convertido num grafite e vice-versa. São dois sólidos cuja estrutura cristalina é diferente. No caso dos polímeros, em especial a borracha, ela consegue ter essa mudança de fase quando atravessa uma determinada temperatura, que nós chamamos de temperatura de transição vítrea. Acima dessa temperatura, a borracha tem o seu comportamento viscoelástico, o comportamento que nós estamos acostumados, fazendo a transposição para o Dr. Richard a possibilidade de se esticar e voltar ao normal. Entretanto, quando resfriada e quando atinge a temperatura de transição vítrea, o polímero fica organizado e ele perde essa capacidade. Ele adquire o seu comportamento vítreo. E o nome vítreo está diretamente relacionado a vidro, quebradiço. Então, quando o Victor Von Doom pegou o Dr. Richard e resfriou, ele como se tivesse atravessado a temperatura de transição vítrea, e agora a borracha, que seria o principal constituinte do corpo do Dr. Richard, estava quebradiça como vidro. Então por isso que ele pergunta, aula de química básica, o que acontece com a borracha quando é super resfriada? Bom, quando a borracha é super resfriada, a ponto de atravessar a temperatura de transição vítrea, ela perde o comportamento viscoelástico, assume o comportamento vítreo e torna-se quebradiça. Bom, pessoal, essa daqui é a referência de hoje, eu espero que vocês tenham gostado. Eu percebi essa referência desde que vi o filme do Quarteto Fantástico pela primeira vez, em 2005. Eu já fazia graduação em Química, só agora eu estou tendo a oportunidade então, de compartilhar essa referência com vocês, com o público, na verdade, bem maior. Eu sempre falo dessa referência nas apresentações Nerd de Química que eu faço. Se vocês gostaram então dessa referência, assim como gostaram das anteriores, deixem nos comentários, digam o que vocês acharam, o que vocês gostaram, o que vocês não gostaram. Deem suas sugestões de próximos vídeos, isso é muito importante para mim. Se você for novo por aqui, se inscreva no canal, aproveite e também clique no sininho para ser avisado sempre que um vídeo novo for postado. E, por favor, compartilhe esse vídeo em suas redes sociais, isso ajuda muito no crescimento do canal.